Imagina se o Steve Jobs ainda estivesse vivo hoje em dia. Pensa nele entrando aí numa Apple Store, aquela bonitona lá da Quinta Avenida, ou qualquer uma dessas Apple Stores aqui, né? As lojas padrões da Apple. Aí ele vê aquela quantidade enorme de iPhones, iMacs, iPads, né? Um monte de modelo diferente. Será que ele ia ficar feliz com isso ou ia dar um duplo mortal carpado dentro da loja de tanta raiva? O que você acha? E por que ele daria um duplo mortal carpado dentro da loja, né? Porque ele consideraria uma heresia hoje em dia haver 7 modelos de iPhone. Bom, e para a gente aí entender por que ele ficaria com raiva, ou imaginar que ele ficaria com raiva, é que ele adotou um princípio aí de simplicidade. Para ele, simplicidade não era só uma questão de design clean ou deixar as coisas bonitinhas, né? Era muito mais que isso, era como se fosse uma religião para ele. O Steve Jobs, lá pelos anos 70, ele foi para a Índia, ele foi também um seguidor dedicado aí de um mestre zen budista, o Shinryu Suzuki, e ele adotou assim como lema para a vida dele que o simples pode ser mais difícil que o complexo. Você precisa trabalhar duro para limpar seu pensamento e torná-lo simples. Bom, no Zen budismo, uma das bases aí dessa filosofia é a busca pela essência das coisas. Uma ideia é que, para você entender algo de verdade, você precisa remover tudo que for supérfluo, tudo que for ruído, até só sobrar o que é absolutamente essencial. O Jobs pegou esse conceito e aplicou em tudo que ele fazia lá na Apple, né? E para ele, um produto não era só uma questão de funcionalidades, né? Era uma solução para algum problema. E soluções para ele tinham que ser as mais simples, a mais direta. Um botão a mais, uma opção extra de configuração, cada passo desnecessário, para ele era um fracasso do designer. Era uma falha em limpar o pensamento, como ele mesmo dizia. Outra influência que ele teve também foi um designer alemão famoso, o Dieter Rams. Ele criou produtos icônicos aí, né? A calculadora Brown de 1978, o rádio de bolso T3 também da Brown, que tiveram um impacto muito grande na Apple e nos seus designers. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui na calculadora da Brown. Aqui está 1987, mas ela é de 78, né? Você vê que os designers das calculadoras dele lembram muito o aplicativo de calculadora do iPhone. Vamos dar uma olhada aqui. Não são parecidas? Outro produto que gerou um impacto considerável aí na Apple foi o rádio T3. Olha só o design dele. De quando é? De 1958. Caramba. E era um design bacana já, né? Muito simples. E olha o iPod original. Muito parecido, né? Bom, pro Dieter Rams, o bom design é o mínimo design possível. Ele não só falava como praticava, né? E o iPod aí, o original, ele é prova disso, né? O iPod. Cadê o. Vamos achar o iPod original. Aqui. O iPod original é muito bonito. O design dele é maravilhoso. Até hoje. Não, esse aqui já é um iPhone, né? Mas esse design é muito bacana. E mesmo o primeirão eu acho sensacional. Bom, bom, menos é mais, né? Essa era a ideia aí que norteava o designer alemão.
Bom, aí a gente volta no tempo aí, vai chegar a 1997. O Steve Jobs tinha sido demitido, e voltou em 97. E encontrou uma Apple bem diferente do que ele conhecia. Essa Apple de 97 era o oposto de tudo que a gente falou até agora, de simplicidade e pensar só nas coisas de forma mais limpa, né, clean. Era uma empresa que estava à beira de falência, à beira da falência, com apenas 90 dias de caixa. No mundo corporativo, ela era uma piada. O Michael Dell, ele falou para ele falou que era melhor fechar a empresa e devolver o dinheiro para os acionistas. E o problema não era só financeiro, né? A Apple estava com uma linha de produtos maluca. Tinha Power Macintosh, PowerBook, Performa com 64 modelos. Vamos dar uma olhada nisso. Olha só. Várias versões do Macintosh Performa, Power Mac, PowerBook, ah, mais Power Mac, mais Performa. Tinha também o Mac de 20º aniversário. É, e eram modelos com especificações para vender em pontos de venda diferentes. Era uma bagunça. E aí, tentando agradar todo mundo, não agradava ninguém, né? Ela fazia pesquisa de mercado e tentava atender todas as vontades de todos os clientes. E deu nisso, né? A empresa foi quase à falência. Vamos começar aqui a próxima sessão com uma citação do Steve Jobs. As pessoas não sabem o que querem até você mostrar para elas. O que significou no retorno, né? Que foi um dos momentos mais lendários na história do mundo corporativo. Ele, o Steve Jobs, recém-possado como CEO interino, reuniu toda a equipe de produtos, passou semanas ouvindo, tentando entender aquela quantidade infinita de modelos de produto. E até que um dia, ele, puto, ele foi até o quadro branco, pegou um canetão e falou para todo mundo: para. Desenhou uma linha na vertical, uma linha na horizontal e fez uma matriz simples de 2 por 2. No topo ele escreveu consumidor e profissional e na lateral ele escreveu desktop portátil. Vamos dar uma olhada nisso? Daí desenhou a matriz, se virou para a equipe e falou: é isso que a gente precisa. Nosso trabalho é fazer 4 produtos incríveis, um para cada um desses quadrantes. E todo o resto, ele fez uma pausa, todo o resto a gente vai cancelar. Bom, resultado, ele cortou 70% de todos os produtos da Apple que ele tinha na época. Ele matou a linha Performa, matou projetos que custaram milhões, demitiu muitas pessoas. Foi brutal, uma carnificina. Mas essa decisão foi o que salvou a Apple. Daquele caos, ficaram apenas 4 produtos. Vamos ver se eu acho eles aqui. Acho que está aqui. Ah, está aqui. É, ele manteve o iMac. Aliás, criou o iMac, né? É isso? Como o desktop de mesa para consumidor. Manteve o Power Macintosh G3 para o profissional e teve 2 portáteis, o iBook e o PowerBook. Comparativamente hoje, como é que a gente teria isso, né? Não sei se eu concordo com essa visão aqui desse artigo. Desktop seria o iPad para o consumidor final, o profissional usaria o MacBook Pro, ah, portátil seria o iPhone e o profissional o MacBook Air. É esquisito, né? Acho que não é isso. Mas é uma forma de ver os produtos dentro dessa matriz 2x2. Beleza. Só que aí, se a gente entra hoje em dia no site da Apple, o que a gente vai encontrar? Aí eu só vou falar de iPhone, tá? Eu tenho pelo menos 7 produtos iPhone aqui. Tenho o iPhone 16 Pro, o 16 Pro Max,
Eu tenho um iPhone 16, o 16 Plus. A diferença aqui entre esses modelos vai ser o tamanho da tela, características de câmera e armazenamento. Tem o modelo de entrada, que é o iPhone 16e, e ainda o modelo da geração anterior, né? O iPhone 15 e o 15 Plus. E aí, cada modelo tem diferentes cores, né? 4 opções de armazenamento. Então, de uma matriz 2x2, a gente tem agora uma planilha de Excel com modelos, tamanhos e tudo mais. E como é que a gente saiu daquela filosofia de melhor produto para todos para essa prateleira de supermercado, onde existe um iPhone para cada tipo de bolo? Como é que a gente saiu dessa simplicidade radical para essa confusão toda, né? Ah, a gente já falou aqui. iPhone 15, iPhone 16, iPhone 16 Plus. Vamos lá. Bom, se for para a gente nomear culpado, a gente vai ter dois, né? Vamos começar pelo primeiro aqui, nosso amigo Tim Cook. E, apesar de chamar ele de culpado aqui, ele não é o vilão dessa história. Na verdade, ele é um gênio. Só que é um gênio diferente aí do Steve Jobs. Se o Steve Jobs era meio artista, rebelde, disruptivo, Tim Cook é um cara mais focado no negócio, um engenheiro, é um general. E pensa em como construir, vender e entregar milhões de unidades no mundo todo. Para entender, a gente precisa voltar um pouquinho em 98, quando o Jobs contratou o Tim Cook. A Apple era um caos aí em termos de fabricação, né? Não era um caos só nos produtos, mas também um caos na fabricação. A empresa tinha seus próprios depósitos e fábricas e era tudo um desastre. O estoque era medido em meses, ou seja, a Apple tinha computadores parados juntando poeira por meses, perdendo valor a cada dia. Era um inferno de manufatura, como o próprio Tim Cook descreveu na época. O cara, ele veio da IBM e da Compaq, e era um mestre aí da cadeia de suprimentos. Ele fez o que ninguém achava que seria possível fazer. Reduziu o estoque da Apple de meses para dias. Ele fechou fábricas, terceirizou a produção e criou uma máquina de logística mais eficiente que o mundo jamais viu. Se o Steve Jobs perguntava qual o produto mais incrível que podemos criar, a do Tim Cook era essa daqui, né? Como construir, vender e entregar milhões de unidades em cada canto do planeta, com o máximo de lucro e o mínimo de desperdício. E essa mentalidade é o que explica os iPhones de hoje. Bom, isso aí custou o quê? Passar por cima dessa filosofia de simplicidade, poucos produtos, mas trouxe muita eficiência e dinheiro para a Apple. O resultado, a Apple foi de quase falência, passando a valer 350 bilhões de dólares. Foi a primeira empresa a valer 1 trilhão de dólares, depois 2 e depois 3 trilhões de dólares. Então dá para dizer, né, que o Tim Cook ele não é um traidor, ele está mais para um sucessor escolhido pelo Steve Jobs para tocar a Apple. Talvez porque o Jobs sabia que se ficar só na mão dele, é, a coisa não iria durar muito tempo. Bom, e como todo império, né, não dá para existir sozinho. É uma guerra. E tem um outro culpado aí por essa grande quantidade de dispositivos aí que a Apple tem hoje. Eu comecei aqui com o nome da Samsung, mas essa dobradinha aqui, né? Samsung e o Android. O primeiro iPhone, em 2007, nasceu no Mar Azul. Não tinha nada parecido com ele, né? Existia lá o Windows Phone, o Windows Mobile, mas eles não contam mais, né? Ninguém nem lembra mais desses caras. Na época, a Apple não tinha uma concorrência de verdade. Ela criou esse mercado de smartphone. E o Steve Jobs podia digitar as regras porque ele era o dono do jogo. O Google respondeu com Android, sistema operacional aberto, e ele licenciava isso aí para os fabricantes.
A estratégia da Samsung era o oposto exato da estratégia do Steve Jobs, né. Era uma estratégia de terra arrasada. Eles não queriam lançar um celular perfeito, eles queriam lançar todos os celulares, um para cada bolso, para cada gosto, para cada nicho. Dos Galaxy A mais baratinhos até os Galaxy S Ultra, passando por dezenas de modelos no meio. E essa estratégia começou a funcionar, né? A própria Apple estava sendo a dona do segmento de luxo, mas estava perdendo a guerra nos países em desenvolvimento, entre os jovens, nos mercados onde o preço era o fator principal. O Android estava engolindo o mundo por baixo. E aí a Apple do Tim Cook se viu numa sinuca de bico aí, né? E agora, graças a Samsung e o Android, tudo vai ser assim, né? A Apple tem lá os iPhone SE, que é um tiro direto no mercado de entrada do Android. Agora o SE foi substituído pelo 16E. Essa divisão de normal e Pro foi uma forma de competir com os modelos topo de linha da Samsung e criava sempre uma opção um pouco mais barata para não perder o cliente no meio do caminho. E isso se espalhou por todas as linhas de produtos, né? O Apple Watch, o iPad, os MacBook, o iMac, Mini, tem versão para todos os gostos e bolsos. Eu entendo aí que a Apple foi forçada a entrar no jogo de segmentação e fragmentação. É verdade que nesse cenário atual, essa filosofia de um só produto para todos é um luxo que talvez nem o próprio Steve Jobs conseguisse manter. Ignorar 80% do mercado mundial não é uma estratégia de negócios, né? É suicídio corporativo. Bom, então depois de tudo isso que a gente falou, qual que é o veredito? De um lado, a gente tem aí o fantasma do Steve Jobs assombrando a Apple, né? O visionário com essa religião de simplicidade, criar produtos perfeitos, uma espécie de artista. E do outro lado, o Tim Cook, cara, assim, é um fenômeno, é genial. Ele pegou esse legado do Steve Jobs e transformou nessa máquina de fazer dinheiro que é. Então, será que o Steve Jobs daria saltos mortais de ódio com a Apple de hoje? A resposta é sim, e também não. O artista Steve Jobs, aquele rebelde que queria deixar uma marca no universo, certamente fumaria de ódio. Ele ia achar que essa linha atual de produtos é uma traição aos princípios que, que nortearam a volta dele para a Apple. Mas o CEO Steve Jobs, que era também um competidor implacável, que queria aniquilar a concorrência e vencer de qualquer forma, talvez ele aprovasse e entendesse, né? Mesmo que a contragosto. Isso para mim é a resposta final. A conclusão aqui não é se o Jobs ou o Cook estão certos ou errados. A conclusão é sobre o que a Apple escolheu se tornar. A Apple do Steve Jobs era uma empresa com alma. A Apple do Tim Cook é uma empresa que quer dominar o mundo. E talvez o preço para conquistar o mundo seja exatamente esse: vender um pedaço da sua alma. A gente troca a simplicidade radical pela dominação do mercado. Trocamos o risco da revolução pela segurança da otimização. Ok, no final do dia, para a gente, consumidor, a gente tem mais opções, faixas de preço e talvez um pouco menos daquela magia da Apple. A emoção de ver o novo iPhone foi substituído pela análise racional de qual versão do iPhone cabe no nosso bolso. Aí, nesse sentido, a Apple não é mais uma banda de rock de garagem. É um dos maiores impérios da história da tecnologia. Impérios, por sua própria natureza, são complexos, burocráticos e têm muitas subdivisões. Mas agora eu quero saber de você. Na sua opinião, qual a versão da Apple você prefere? A Apple do Steve Jobs, com sua pureza e foco absoluto, mesmo que isso significasse menos opções? Ou essa Apple do Tim Cook, com um iPhone para cada tipo de pessoa, mesmo que isso signifique mais complexidade? Deixe sua opinião aqui nos comentários, não existe resposta certa ou errada, o debate é o que importa. E se você gostou dessa análise direta e sem rodeios, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos assim e compartilhe com quem gosta de uma boa discussão sobre tecnologia. Até a próxima!